Olá e vamos a mais um vídeo da série Memórias do Tabuleiro. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Essa partida que eu vou mostrar hoje foi jogada em 1987 contra Ayrton Ferreira de Souza, um jogador de Minas, já venceu campeonatos regionais em Minas, atualmente ele está morando no Ceará, e era um jogador muito forte. Eu joguei o primeiro Brasiliense em 1982, primeiro Brasiliense absoluto, fase final. Eu tinha 2 anos que eu jogava torneios, fiquei em 5º lugar, foi uma excelente colocação, fiquei no chamado ranking de Brasília, que eram 6 primeiros. Depois, nos anos seguintes, eu ficava em 3º lugar e o Ayrton em 2º. Durante 3 anos repetimos essa colocação. E o Gerd, um jogador de descendência alemã, contemporâneo do Mequinho, muito talentoso, ficava sempre em primeiro. Então, durante 3 anos, ficamos repetindo a colocação. Gerd em primeiro, Ayrton em 2º e eu em 3º. Em 86... eu fiquei com a mesma pontuação do Gerd, mas por um critério de desempate, eu acabei ficando em 2º, já tinha um vice-campeonato. E esse ano, 87, eu estava com muita vontade de vencer, de jogar bem o torneio. E o torneio tinha 9 rodadas, eu fiz 9 pontos em 9 rodadas. Isso mostra a vontade que eu estava de vencer o torneio. Essa partida aqui foi decisiva, foi na 4ª rodada, uma das partidas decisivas, porque todas eram decisivas, e o Ayrton também estava com 3 pontos, eu tinha 3 pontos, eram os únicos com 3 pontos, e quem vencesse já abriria uma vantagem para o resto do torneio. Então o Ayrton, sempre muito preparado em aberturas, com umas surpresas, veio com B3. Eu passei aqui já o relatório, depois eu vou mostrar aqui a questão do relatório. Nessa época não tínhamos engine, era tudo na mão, análise, pegava o tabuleiro e começava a analisar ou pesquisar em livros. Hoje é tudo muito mais fácil, já podemos ver aqui no livrinho, que é bastante jogado. E temos, ele veio com esse E4, E4 já é um lance um pouco fora aí do padrão da abertura Larsen, que geralmente, aqui tem a tomada, é uma possibilidade, tentar dobrar os peões e criar uma posição mais fechada. Parece uma estrutura que acontece na Trompovsky, só que na Trompovsky o bispo vem por aqui e toma. E aqui o Ayrton jogou E4, eu joguei D6 para evitar o E5, sempre utilizando essa cravada, né, ocupou o centro devido à cravada. Bispo G7, bispo G2, roque. Estou jogando aqui um sistema de Índia do Rei. Nessa época já me simpatizava com essas formações. E joguei C5. Então é uma siciliana, né, uma formação de siciliana, que é muito apropriada para qualquer sideline, qualquer linha mais estranha, com B3, com E3, você pode jogar como sistema. Na verdade aqui é uma inglesa de pretas, né? O mesmo sistema, como se você estivesse jogando uma abertura inglesa, então tende a um jogo mais posicional. E aí veio D4, C toma D4, cavalo toma D4, eu joguei bispo G4, um lance lá já jogado. Ele jogou dama E1, esse aqui eu já não gostei tanto. Temos aqui a parte da análise, né? Os lances praticamente todos ganharam a aprovação do engine aqui. Joguei dama C8, ele falou que é excelente. Eu quero reforçar o ponto C6 e trocar o bispo do fianqueto. É um plano simples, na verdade um mini plano, uma etapa de um plano. Aqui quando ele capturou, eu tomei de peão. Tá dando ali uma micro vantagem.
Cavalo D2, eu joguei lá bispo H3 e veio C4. C4 ele disse que é bom, eu capturei e joguei C5. Indicação do engine é A5 ou C5. Agora, criando essa estrutura, eu tenho um plano aqui que é como se fosse um ataque da minoria para tentar deixar um peão isolado ou atrasado. Aqui no caso B3 pode ficar atrasado, ou no caso dele capturar pode ficar uma situação aqui com dois peões isolados. Dama E2, eu segui com A5, que ele considerou bom, não foi o melhor. Ele considerava, na verdade ele está dando A5 como primeiro lance. Aí veio o F3, esse foi duvidoso, eu segui com A4. E ele jogou torre B1, torre de F, B1. E aqui, o engine já indica o lance que eu fiz ali entre os primeiros. Eu gostava já nessa época muito desses lances de jogar o peão de H e tentar enfraquecer o roque. Hoje em dia está muito comum essa estratégia em alguns momentos, você jogar H5. É um peão que não compromete muito a segurança do rei e cria algum incômodo ali para o adversário. Bispo C3, eu joguei H4. Capturar ganha um peão, mas enfraquece muitas casas. Eu já posso ameaçar um duplo aqui, né? E a vantagem é muito grande. Ele jogou cavalo F1 e eu capturei. Segundo o engine foi imprecisão. Poderia ter seguido aí um pouco com alguns lances, não, mas olha só a diferença de cavalo D7 para HG3 são alguns décimos de peão, né? Alguns centésimos de peões. E então eu acho que aqui é bem condizente com a estratégia, porque agora eu venho com a manobra considerada melhor lance, cavalo H7. Eu troco os bispos, abro a coluna H, já estava aberta, né, mas eu facilito a entrada da torre e estou com essa ideia de cavalo G5. Então foi muito coordenado agora essa ideia. E sempre mantendo a tensão aqui na ala da dama, vai ter muita utilidade. Aqui eu joguei cavalo G5, ameaço entrar com dama H3, ele tem que jogar torre H1, e agora tem uma sobrecarga. Essas torres estão se defendendo, quer dizer que se eu capturo aqui e depois capturo a torre, ele vai ter que tirar a torre de H1. Mas ele deu um intermediário cheque, eu joguei F6, e agora ele pôde capturar de peão porque captura de dama. E continua defendendo H3. Só que já estava tudo muito planejado e calculado. Eu jogo dama B7 atacando B3. Ele joga dama B2, foi uma interrogação, foi um erro. E o outro ataque já estava planejado. Quando eu jogo dama B7, eu estou ameaçando dama toma B3 e o outro lance que não deu para defender, que é cavalo toma E4. Agora ficou numa situação, né? Se captura, dama toma, estou atacando o cavalo, se defende o cavalo, cai a torre. Se mantém a defesa da torre, cai o cavalo. Então nesse momento eu ganhei um peão. E depois disso foi bem simples, tomando alguns cuidados. Meu cavalo está atacado agora, eu tirei. Ele jogou cavalo D5 no posto avançado e atacando E7. Eu defendi recuperando o tempo, atacando o cavalo. Ele atacou de novo E6. Eu recupero o tempo de novo, atacando o cavalo. E depois de cavalo D5 eu capturo em B3 e está muito aberto ali. Ele jogou F4, meu cavalo não precisa sair agora porque eu tenho um intermediário. Torre A8, ameaça torre A2. Ele faz uma última tentativa de criar um ataque com cavalo, peão e torre, mas depois de torre A2 a dama já está perdida. Ele captura aqui. Eu jogo rei G8 para forçar o cavalo dele, deixar o peão sem defesa. Agora eu jogo rei F7 e quando ele entra eu capturo o peão. Quando ele dá cheque, eu jogo rei G5
e a dama está cravada, não pode acontecer nada com o meu rei, ficou totalmente seguro em G5 e o Ayrton abandonou. Bom, então vamos ver aqui o relatório. Olha só, eu tive 98,4 de precisão, o Ayrton 92,3, jogou bem. Eu tive 26 lances considerados o melhor lance, 7 excelente, 1 bom, 2 lances de livro, imprecisão 1, que foi aquele HG3, que eu não concordo com o Engine, nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida. Então bem satisfatório, uma época que não tínhamos Engine, hoje podemos trazer as partidas antigas e passar aqui à luz do Engine. Então foi uma excelente performance e caminhando aí depois dessa partida para vencer o campeonato. Então aqui eu fiquei com 4 pontos em 4 possíveis, faltavam 5 rodadas, as 5 eu iria vencer e conquistar com 2 rodadas de antecedência o primeiro campeonato brasiliense que eu venci. Depois desse foram mais 10, no todo eu ganhei 11 campeonatos, é o recorde em Brasília, e ainda vou jogar mais torneios assim que acabar a pandemia e voltar à atividade. Espero ainda estar na ativa aí por muitos anos. Então essa foi a memória do tabuleiro de hoje, um momento muito especial quando eu venci o primeiro campeonato brasiliense, que era um torneio forte, como você pode ver agora na tabela, vários jogadores, e Márcio Baeta, mestre nacional, Vasconcelos, que inclusive jogou Olimpíada, temos aí Eugênio Garcia, que era então campeão brasileiro juvenil, Marco Silveira, que mestre nacional, que foi várias vezes campeão brasiliense, e outros jogadores fortes, Valdomiro Andrade, que depois se tornou mestre FIDE. Então não era moleza, os torneios sempre foram muito fortes aqui, Campeonato Brasiliense. Depois, nas edições futuras, vieram Sandro Heleno, mestre internacional, Luiz Coelho, também mestre internacional, e Chumiatsky, mestre internacional. Então sempre foi uma satisfação muito grande, um objetivo desportivo. Sempre que eu jogava campeonato brasiliense, estava mirando em ter a melhor colocação possível. Então, de 23 campeonatos, na verdade 33 campeonatos, eu não joguei todos, teve uns 4 ou 5 que eu não participei. Então talvez de uns 30 ou 29 ou 28, eu venci 11. Então me dá muita satisfação essa conquista, que sempre esteve entre as minhas prioridades, Campeonato Brasiliense, que era o que eu podia jogar de torneio forte sem sair de Brasília. Então é isso, até o próximo vídeo da série Memórias do Tabuleiro. Até lá, valeu!